Meus cumprimentos a todos aqueles que nos assistem nesse programa de atividades acadêmicas Pinga Fogo, promovido pela Uniregistral, Arisp, TV Registradores. E eu aproveito para cumprimentar o reitor da Uniregistral, Dr. Francisco Raimundo, e agradecer a oportunidade que nos concede ao Dr. Narciso Orlandi Neto e a mim de podermos ter mais esta ocasião de contactar com aqueles que frequentam esta nossa via eletrônica. Dr. Narciso, vamos começar aqui com uma curiosa conjunção de perguntas que vem de 3 dos nossos estimados frequentadores aqui do nosso programa. O Dr. Fernando Palavicini faz a seguinte indagação. Bom, primeiro ele cumprimenta a realização do programa, diz que costuma assistir em casa após o jantar. Muito bom. E faz a seguinte pergunta. Podem incluir-se nos registros informações que as normas de serviço não vedam, mas que não mencionam como elementos obrigatórios? Agora, essa pergunta vem ao par de outra, que foi formulada pela estimada Karina Toledo Garcia. Diz ela, nas normas de serviço de São Paulo, impõe-se ao oficial o dever de obter informações que não constam do título, ainda que não estejam elas disponíveis na própria unidade de serviço, remetendo o oficial à busca em, aspas, serviços de informações de órgãos oficiais publicadas na internet. E ainda que impliquem despesa para o oficial, desde que, em caso de custos, previamente seja autorizada pelo apresentante. E ela pergunta qual o alcance de tal norma, até onde devem ir essas diligências, em termos de potencial responsabilização civil e disciplinar do oficial do registro de imóveis. Finalmente, ainda interligada com essas duas indagações, há uma outra, formulada pelo prezado advogado Marcos Vinícius Kikunaga, que é o presidente da comissão da OAB aqui de São Paulo, que cuida dos assuntos relativos ao direito registral e notarial. Diz ele o seguinte: uma pergunta que sempre me atormenta é a obrigação do oficial do registro de imóveis em informar nas certidões expedidas as restrições ou ônus voluntários ou judiciais assentados, mas também as restrições legais. Ele exemplifica desapropriação ou preempção da prefeitura resultantes da Lei 10.257 de 2001 em seus artigos 25 a 27. Pois, conclui, na prática as certidões são apenas cópias das matrículas. Quer começar, doutor Narciso? É complicado. Primeiro, o problema de inserção na matrícula ou nos atos de registro ou averbação de informações não autorizadas expressamente em lei ou nas normas de serviço. Particularmente, eu faço restrição a esse ingresso de outras informações na matrícula do imóvel. Eu acho que, por exemplo, obrigações não reais, obrigações que não obrigam terceiros, não devem constar da matrícula do imóvel. Obrigações pessoais, por exemplo, não devem entrar na matrícula do imóvel, ainda que constem expressamente do título apresentado. Registra-se o que deve ser registrado, de acordo com a lei, e o que não disser respeito a direitos reais ou puníveis erga omnes deve ser deixado de lado no título. Simplesmente desprezado. Com relação à obrigação de um oficial diligenciar para complementar o título, para obter informações que o título não contém, a ideia da corregedoria é evitar a devolução, se a exigência pode ser cumprida pelo próprio oficial, também é relativa. Se ele tem as informações no próprio registro, a certidão de óbito que já foi averbada em outra matrícula, a certidão de casamento, essa busca interna ele pode dar. Agora, busca externa, é difícil dizer qual a extensão dessa obrigação do oficial do registro de imóveis. Ele deveria requisitar a certidão de casamento do registro civil, pedir e pagar
depois cobrando a parte o certidão do registro civil, fazer esse trabalho de despachante, não creio. Se forem informações, não sei, o número do contribuinte, talvez ele possa obter no site da prefeitura, então não precisa exigir o número do contribuinte. O valor de referência do imóvel ele pode obter no site do município e não precisa fazer a exigência. Mas mais do que isso, não. Informações realmente acessíveis na internet, ou que ele disponha no próprio registro de imóveis. Em relação ao a pergunta do doutor Marcos, eu acho que a certidão da matrícula é realmente a cópia da matrícula e, eventualmente, alguma coisa que conste do protocolo. O oficial não pode certificar mais do que ele tem no registro de imóveis. Quer dizer, o poder dele de certificar é do que ele tem em seus assentos. Se o legislador entende que o decreto de utilidade pública de um imóvel, decreto baixado pelo município, dá publicidade suficiente, dispensando a averbação no registro de imóveis, o oficial não pode certificar que existe um decreto e nem ir atrás da existência de decretos de utilidade pública para certificar na matrícula, para dar uma certidão relativa ao imóvel. E outras também, há municípios cuja legislação prevê regras de inalienabilidade relativa, imóveis que o município vende que não pode ser alienado sem a anuência do Poder Executivo, sem a anuência da Prefeitura do município. Isso deve constar do registro de imóveis, essa inalienabilidade. O oficial está obrigado a respeitar aquela inalienabilidade? Então, eu queria aqui mencionar, a esse propósito, antes de tentar encontrar alguma linha de sistematização de resposta, você vê que aqui em São Paulo houve um julgamento no Conselho Superior da Magistratura a respeito de um caso que exemplifica bem essa sua derradeira observação, doutor Narciso. Um determinado município teve autorizada ao seu poder executivo, pelo legislativo local, a alienação de determinados prédios em uma área industrial, ficando estabelecido na legislação do município que qualquer alienação ou oneração posterior desse imóvel demandaria anuência prévia do município. O fato é que, na escritura com que se fez a alienação, ou que se fizeram as alienações desses imóveis a seus primeiros compradores, não constou essa condição. Essa condição estava na lei. Muito bom. Fez-se o registro aquisitivo e, posteriormente, um dos proprietários constituiu hipoteca sobre o imóvel. O credor hipotecário levou a escritura a registro e viu negada ali a possibilidade da inscrição da hipoteca, exatamente pela falta da anuência prévia do município. Houve recusa, nota devolutiva, suscitou-se dúvida, o juiz acolheu a dúvida, recurso para o Conselho Superior da Magistratura, e aí que é o ponto interessante que queria mencionar. Manteve-se, por decisão unânime do Conselho Superior da Magistratura, aqui de São Paulo, a solução de procedência da dúvida, ou seja, a hipoteca não poderia ser registrada sem anuência prévia do município. Deixando de lado o tema da constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa disposição municipal. Deixemos isso de lado, até porque o Conselho não poderia julgar da sua inconstitucionalidade. Muito bem. À margem disso, surgiram 3 votos. O desembargador Renato Salles Abreu, que é o presidente da nossa seção criminal, entendeu que não poderia mesmo haver o registro, mas fez observar que o registrador tinha de obrigatoriamente constar da matrícula aquela condição constante da lei. O nosso corregedor-geral, o desembargador Manuel Calças, também negou a possibilidade do registro, dizendo, entretanto, que era facultado ao registrador indicar a condição que estava na lei da matrícula. E eu, diversamente, também mantinha a negação do registro, mas observando que era vedado ao registrador incluir na matrícula essa condição legal.
Exatamente. Eu, no meu caso, por dois fundamentos. Primeiro, que já está na lei. A publicidade legal tem a mesma eficácia que a publicidade registrada. Aliás, é princípio de direito de que ninguém pode se excusar de que não conheça a lei. Segundo, porque não houve rogação. Não é possível praticar esse ato de ofício. Mas o fato é que a questão terminou por não ser solvida. E nem constava do título. Não constava do título. Agora, seja um tema. Ainda que conste do título, nós temos que, no meu modo de ver, é essa parte de sintetização que me parece que nós podemos tentar evoluir para chegar a este ponto. Se o título contém algo que possui transcendência real, o registro deve ser feito. Real. Se o título contém alguma coisa que não tem eficácia real, isso só pode ser registrado se houver expressa menção em lei. Vamos dar um exemplo aqui qualquer, apenas um exemplo escolar. Suponha que a nossa lei preveja a inscrição do comodato. Bom, uma vez que prevê, aparecendo o comodato, registra-se. Não aparecendo o comodato nunca pode ser registrado. Agora, suponha diversamente que a lei não fale esse, aliás, foi o tema fundamental em relação à multipropriedade. E ainda é hoje discutível. Se tem eficácia real, não precisa estar previsto em lei. Porque é da própria essência de um regime constitutivo como no Brasil que um título que tem eficácia real relativamente a imóvel seja inscrito. Mas se tem eficácia pessoal, não precisa. Ainda que conste no título. Aliás, não é só que não precisa, não deve. Não deve. Porque não pode alcançar terceiro. Exatamente. Nessa colocação da restrição que não consta da matrícula, e como é que fica a lei da concentração, cujo número eu esqueço como tudo? Não podem ser opostas, hoje, ao terceiro, situações que não constam expressamente da matrícula. Em relação à lei municipal, ficaria da publicidade da lei, ela prescinde dessa anotação no registro de imóveis. Outras não. Eu me pergunto como é que ficam as restrições convencionais que usualmente não constam da matrícula. E essa lei da concentração menciona especialmente as restrições convencionais. Se não constarem da matrícula, não podem ser opostas à terceira. Então, hoje, na situação atual, dificilmente uma restrição convencional de qualquer loteamento pode ser exigida de terceiro adquirente. Porque não consta da matrícula. Eu acho que nós precisamos repensar isso. Pelo menos isso. atos constitutivos posteriores à vigência desta lei. Isso. Não vamos tentar também... Isso. Não, mas veja, eu compro um lote de um loteamento antigo e não consta nada da matrícula. Não pode ser oposta a restrição, não consta da matrícula. Aí vamos ter que discutir muito o problema do momento da eficácia dessa lei. Mas é um tema para se estudar, tem toda a razão. Tem que repensar isso. Nos loteamentos, na inscrição dos loteamentos, pensar se a restrição convencional deve ser levada para cada matrícula. Senão ela não vai produzir efeitos. Bom, vamos avançar. Os senhores que nos têm prestigiado tanto, podem mandar perguntas, como vem mandando, no endereço eletrônico pinga.fogo@arispe.com.br. pinga.fogo@arispe.com.br. Outra pergunta que faz aqui o doutor Fernando Palavitini, aquele que depois do jantar assiste às nossas... Doutor Fernando, pergunta isto: como ingresso na matrícula do imóvel, as formas de aquisição por acessão, aluvião, avulsão, alvo abandonado, formação de ilhas, etc. Depois que o doutor Narciso responder, eu tenho uma história a contar a respeito desse assunto aqui. Não, o que se deve afastar, o que não se deve fazer. Permitir que essas modificações do imóvel entrem por meio da retificação de registro. A retificação de registro não é o meio adequado, com certeza, porque na retificação de registro o que se altera é a forma de descrever o imóvel, mas não se alteram as divisas do imóvel. Não é aquisição, né? Não é aquisição. Aquisição. Não é para aquisição. Por outro lado, também não é usucapião, porque não se trata de aquisição da propriedade pelo decurso do tempo e com posse, nem nada. Absolutamente não depende nem de tempo. Embora a lei não mencione expressamente, me parece que único
meio de levar ao registro de imóveis, o único instrumento de levar ao registro de imóveis, a aluvião, a avulsão, o óvulo abandonado, a formação de ilhas, é o título judicial. Quer dizer, se eu adquirir um imóvel por aluvião, eu ajuizo uma ação declaratória da minha aquisição daquela parte do imóvel por aluvião. Abro a matrícula, depois eu unifico com o imóvel adjacente, que evidentemente é meu. Mas eu questiono também esse problema de formação de ilhas, de óvulo abandonado, porque hoje todas as águas correntes são públicas. O óvulo eventualmente abandonado pela corrente pública é público também. E como é que eu posso adquirir a propriedade de um óvulo público? Só se nós considerarmos dominical. É. Meio difícil, não? Em relação à formação de ilhas, da mesma forma. Mas eu queria contar uma história aqui que é uma das tragédias ou traumas biográficos da minha vida. Aí na década de 80, eu elaborei um trabalho respondendo a isso, como é que se forma o título aquisitivo e como se registra em relação ao aluvião, avulsão, abandonado, formação de ilhas, etc. E proferi uma palestra em cima desse material na CDHU, aqui em São Paulo. Então, depois da palestra, sempre é assim, né? A gente prepara a palestra, acha que está bem. Faz a palestra, algumas vezes sai melhor do que a preparação, outras vezes sai pior, mas algumas vezes sai melhor. Mas a verdadeira boa palestra é aquela que a gente dá no caminho para casa. Então, eu estava voltando para casa e imaginando o que ia fazer para publicar o texto. Só que eu demorei um par de dias para mexer no texto novamente e um dia eu estava sentado à frente do computador, conversando com o nosso estimado amigo José Renato Nalini por telefone, quando de repente um vazamento da caixa d'água fez cair mas era uma verdadeira tromba d'água em cima do computador. Perdi todos os arquivos, entre eles esse trabalho. E eu fiquei tão irritado que nunca mais escrevi uma linha sobre isso. Então, eu me permito apenas abonar e endossar a sua pergunta aí. Muito bem. O doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, que é dos talentos da nova geração de registradores e de estudiosos do nosso registro, faz a seguinte pergunta. Havendo uma verbação premonitória ou de penhora, seguida de uma alienação voluntária do bem penhorado ou que se refira de algum modo, seja referido de algum modo por este averbamento premonitório, será necessária a declaração de ineficácia dessa alienação para que uma arrematação resultante do processo anteriormente averbado tenha ingresso registral? O que lhe parece? Eu acho que é pouco. É pouco. Embora a resposta afirmativa esteja de acordo com a jurisprudência, a declaração de ineficácia, ela produz efeitos apenas em relação ao credor, àquele exequente, na execução em que ela é declarada. Ela não produz efeitos erga omnes, o registro continua válido e eficaz em relação a todos, menos aquele credor. O ingresso da carta de arrematação quebra o princípio da continuidade se não houver o cancelamento daquela alienação. Mas a jurisprudência, quando eu falo jurisprudência, eu me refiro ao Conselho Superior da Magistratura, tem acordos admitindo o registro com a simples declaração de ineficácia. Quer dizer, o mínimo seria a declaração de ineficácia. Particularmente, entendo que seria necessário o cancelamento do registro, como prevê a Lei de Registros Públicos, no caso de fraude de execução. Expressamente, o cancelamento do registro. Aliás, antigamente, esse era o entendimento. Quando havia fraude de execução, o juiz determinava o cancelamento do registro. Aí surgiu essa história da ineficácia relativa, etc. Exato. E isso é interessante, porque, na verdade, tinha que cancelar-se como efeito dessa ineficácia relativa mesmo. Mas se manteve, não sabe com qual efeito. Exato. O registro da eficácia erga omnes. Não existe uma eficácia erga omnes menos um. Menos um. Menos um. Menos um, é isso mesmo. Muito bem. A doutora Carina Toledo Garcia faz a seguinte pergunta.
pode registrar-se união estável pretérita, ou seja, uma união estável que já existiu, foi dissolvida formalmente, ou porque as partes se casaram, e prossegue na sua pergunta. Parece que por sentença judicial não há dúvida quanto à possibilidade. Pode dizer-se o mesmo quando o título for uma escritura pública? O que lhe parece, doutor? Esse registro, eu não sei se ela certamente se refere ao registro civil de pessoas naturais. Sim. Não no registro de imóveis, nada no registro de imóveis. Nada, embora haja uma novidade que eu vou comentar depois sobre o registro de imóveis aqui, mas enfim. Mas eu tenho um pouco de dificuldade para ver isso. Qual seria o interesse do registro da união estável se essa união tivesse transformado em casamento ou se foi sucedida por um casamento? Qual seria o interesse? Talvez por causa do regime de bens? Regime de bens em determinado o regime tempo, de bens. Pode ser. Mas eu vejo o seguinte, eu quero agora, vou dar uma opinião pessoal sobre isso. Nós sabemos que essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, para alguns, logo no dia seguinte, representaria a desaparição do casamento. Mas, na verdade, o que faz essa decisão do Supremo é quase que fazer desaparecer a união estável. Você transformou a união estável num modo de casamento, tornando quase que obrigatório. Bom, acontece que eu tenho uma posição firme, sólida, tanto que ao redigir o projeto de normativa mínima, a versão final, a normativa mínima do registro civil elaborada pelo CNJ, o texto básico foi elaborado pela registradora Fátima Ranaldo e pela Geni Morelli aqui de São Paulo, duas grandes registradoras. E eu depois tive ali o papel de mexer um tanto no texto e não permiti, convenci a ministra Nancy, a autora, no sentido de que não cabia registrar a união estável no livro E. Porque a união estável é uma situação de fato. Não tem nada a ver com o Estado Civil e o livro E do Registro Civil diz respeito a situações, ou seja, a Estado Civil e não a situações de fato. Portanto, eu não registraria em lugar nenhum. Agora surgiu uma novidade aqui em São Paulo interessante, porque um parecer da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, aprovado pelo meu caríssimo desembargador Manuel Calças, é no sentido de que para fazer-se a indicação da união estável, que é uma situação de fato, no registro de imóveis, há necessidade de levá-la a registro. Ou seja, transformou esse registro, que até então, e a meu ver erradamente, era tido como facultativo, a meu ver não podia registrar em nenhuma situação, mas era facultativo. Agora se tornou obrigatório. Ou seja, desapareceu inteiramente a possibilidade da tal união estável livre. A união estável sempre era uma situação livre. Hoje não se registra no registro de imóveis nada relativamente à união estável, de acordo com essa decisão, se não estiver previamente registrado no livro E do registro civil. Bom, já afasta de sair da situação daqueles que são casados e estejam separados de fato, né? E vivendo em união estável. Sempre que se mencionar a união estável no registro de imóveis, deve ser mencionado o registro no livro E. Que ninguém torna obrigatório. Olha, é curioso, porque não está na lei. Nós estamos criando por normas de serviço uma imposição normativa, uma obrigatoriedade de registro, que, a meu ver, volto a dizer, eu acho que é ilegal isto. Não pode registrar no livro E, no meu modo de ver. Mas, de todo modo, admitindo que se queira registrar no livro E, não se pode impor como, por uma norma de serviço, torná-lo obrigatório. Obrigatório sob pena de não poder levar essa situação de fato. De negar efeitos. Negar efeitos. Negar efeitos à união estável. Com todo respeito, não me parece bem isto. Todo respeito. Aqui nós estamos num ambiente acadêmico, é preciso, mais uma vez, ressalvar esse ponto e aqui prestar minha homenagem, como sempre, o meu tributo de respeito ao desembargador Manuel Calças. Não, sem dúvida nenhuma. Respondendo à pergunta agora, diante desse entendimento da Corregedoria, eu precisaria registrar no livro E uma união estável
já extinta. Sim, para produzir efeitos no registro de imóveis. E o reconhecimento que se faz na escritura de inventário? Os herdeiros reconhecem, o companheiro sobrevivente reconhece, todos reconhecem a união estável e fazem a partilha. Pois é, lembra-se que eu votei a questão de... Semana passada eu redigi, nem sei se saiu publicado já o acordo. Eu acabei votando em convergência com o resultado, mas divergindo de fundamento, porque o voto no Conselho, que foi proferido brilhantemente pelo nosso corregedor, era no sentido de que o registrador não pode discutir em nenhum caso o que consta o conteúdo de uma partilha judicial homologada. E nesse caso havia, ou seja, houve indicação nos autos do inventário consensual judiciário, de que havia uma união estável. O juiz homologou. E então não pode ser discutido. Nessa situação não pode discutir-se. E na outra precisa registrar no livro E. Então, mas veja, doutor Ricardo, suponha que hoje seja feito um inventário e os herdeiros reconhecem a união estável do autor da herança, produzindo efeitos em relação ao companheiro sobrevivente, e seja levado a registro. O oficial deve exigir o registro no livro E, mas o companheiro já faleceu. Como é que ele pode registrar no livro E? Não. Penso que justamente isso que estou dizendo. Aí cria o paradoxo. Nessa hipótese, provavelmente, a prevalecer o entendimento que o Conselho adotou contra o meu voto, ele não pode discutir aquilo. Então ele tem que registrar... Não, mas se for judicial, e se for judicial? Não, se judicial vai ter que fazer isso. Mas não dói, é impossível o registro posterior. Porque já faleceu. Mas para mim é impossível já registrar no livro E. Eu vou um pouco além. Eu acho que não cabe esse registro no livro E. Aliás, eu conversei muito a propósito desse assunto com a ministra Nancy. Nós debatemos muito nessa altura. E ela acabou se convencendo. Só não se excluiu inteiramente para deixar que a coisa se resolvesse com a normativa mínima. Posteriormente, essa parte civil não foi aprovada no tempo dela, e agora o ministro Noronha, eu não conversei com ele sobre esse assunto, e eu soube na semana passada, eu soube por uma indicação do Dr. Gustavo, da Arpen aqui de São Paulo, que a Arpen, não sei se é de São Paulo ou do Brasil, propôs emenda ao esboço de normativa mínima que o ministro Noronha fez divulgar, exatamente para incluir-se o registro da união estável no livro E. Eu, se consultado, vou manter essa minha posição de que não é... Por escritura pública, doutor Ricardo? Mas essa é outra história. É discutível que haja necessidade de escritura pública. 108 não fala isso. Não fala nada. Qual é o problema também? É claro que isso desagrada os notários, é verdade, mas infelizmente, qual é o problema de fazer isso por declaração junto ao registro civil? Pode declarar-se o nascimento, declarar-se o óbito, isso, aquilo. A lei não exige instrumento público. Claro que... Bom, aí entra uma outra discussão. O instrumento público, o notarial, sempre dá mais segurança do que o instrumento particular. Eu aqui lembro muito da sua expressão de antiga data, de que é o contrato de padaria, né? Aquele compromisso de padaria. É verdade, o instrumento público é sempre muito melhor e eu acho que ele deve ser incentivado, sempre depende disso. Agora, se é uma escritura meramente... Se faz, na verdade, a coleta de declarações, qual é a diferença? Para que instrumento público? Então, nós teríamos que criar, claro, se o direito brasileiro houvesse uma ata de notoriedade, em que então pudesse haver diligências para cercar a afirmação da notoriedade com maiores cuidados, eu acho que aí se exigiria um instrumento notarial. Mas não havendo, não vejo por que teria que ser objeto de escritura. Claro, não estou querendo fomentar conflito entre notários e registradores civis, não, mas é uma discussão teórica interessante. Eles nem precisam disso, não vai ser um problema sério no registro de imóveis. Bom, vamos ver aqui. A doutora Patrícia Alves tem duas perguntas aqui a respeito da extinção de fideicomisso. Pergunta ela. O fideicomisso instituído sobre metade ideal de um imóvel em favor dos netos e duas filhas do testador pode ser cancelado parcialmente com relação a uma das fiduciárias?
O que lhe parece? Eu não vejo nenhuma dificuldade. O que eu entendi é o seguinte, que os netos das filhas, os netos são os fiduciários e as filhas são as fideicomissárias. Não, fiduciárias as filhas. As filhas. E os netos seriam os fideicomissários. Eu não vejo dificuldade nenhuma em se cancelar em relação... Faleceu um neto. Será que é isso? Eu não entendi direito. Em favor dos netos e duas filhas do que com relação a uma das fiduciárias. Então, a fiduciária seria a filha. Ela falece. Eu não vejo problema, eu não vejo problema. Ela faz a seguinte pergunta em acréscimo. Requerimento firmado por apenas um dos fideicomissários é suficiente para que o cartório proceda? Então, faleceu uma fiduciária. Fazendo a prova? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque o que leva ao cancelamento do fideicomisso é o fato. Por exemplo, o óbito, o termo do fideicomisso, o casamento do fiduciário, coisas assim. Então por o fato... E o documento exigível que ela fala é a certidão de óbito, nesse caso. A certidão de casamento. Fato praticado, averbação. Isso. Em relação ao ato a ser praticado, tem uma divergência séria. Pode ser averbação na doutrina e na jurisprudência. A lei de registros públicos, ela na inscrição do fideicomisso, ela repetiu o decreto de 1939. Então, você transcreve a transmissão, por exemplo, a doação, e averba o fideicomisso. Averba a margem da transcrição o fideicomisso. Mas não diz qual é a forma desse fideicomisso. E não diz nada em relação à extinção do fideicomisso e em relação à transmissão da propriedade para o fideicomissário. Alguns entendem que basta o cancelamento da averbação do fideicomisso, que hoje é feita na matrícula. Registra-se a transmissão para o fiduciário, averba-se o fideicomisso. Então, o simples cancelamento da averbação do fideicomisso seria suficiente para levar para o registro a aquisição da propriedade pelo fideicomissário. Outros entendem que há necessidade de registro, de inscrição. Registra para o fiduciário, averba o fideicomisso e registra para o fideicomissário. Porque senão você teria uma aquisição da propriedade ou uma transmissão da propriedade, tem que haver uma transmissão da propriedade, por averbação. Contraria. E essa é a ideia do Fernando de Carvalho, duas inscrições. Eu tenderia a achar que a averbação bastaria. Ao modo de quando se realiza uma condição, etc. Isso. Então, da averbação do fideicomisso é preciso constar a qualificação completa do fideicomissário. Sim. Perfeito. Vamos lá. Uma pergunta aqui que nós deixamos a semana passada de fazer, que é da doutora Thaís Luciana Morcelli Castelo Branco, de Trairi. Diz respeito ao artigo 56 da Lei de Registros Públicos. Esse dispositivo estabelece o seguinte: o interessado, no primeiro ano após atingir a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador bastante alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Muito bem. A pergunta dela é se o nome ao qual se refere o artigo 56 é o prenome ou apelido de família. E se sendo o prenome, essa liberdade é plena ou não. Há muito tempo se discute a interpretação desse dispositivo da Lei de Registros Públicos. Ele é excepcional, sem dúvida nenhuma. A minha interpretação é literal. Ele não pode alterar o prenome. Ele pode alterar o prenome desde que não prejudique os apelidos de família. A minha interpretação é literal, não vejo outra interpretação possível. Ainda que haja outra disposição contraditória na Lei de Registros Públicos que diz que o nome de família é inalterável. Essa é a questão. Mas ele é excepcional, é só no primeiro ano da maioridade. O artigo
58 da Lei de Registros Públicos diz que o prenome é imutável, definitivo, não é? É isso que gera o problema, porque tem-se a impressão que há realmente um conflito. Mas eu estou de acordo com a sua observação. Não tem como interpretar de outra forma. Está mal escrito, né? Está mal escrito de positivo, né? Ele devia ser mais específico. Deveria falar prenome, não falar em nome aqui. Exatamente. Mas como há o contraste com o apelido de família, parece que é efetivamente o prenome. E aí a liberdade é plena de mudar o prenome. Aliás, hoje em dia, até mesmo com a história do gender fluid, é possível mudar esse prenome a cada dia, né? O problema é que quando a pessoa fica sabendo dessa disposição legal, já passou o tempo. Porque se ela fosse mais conhecida, seria muito mais utilizada. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Esta feita pelo Dr. Reinaldo Nakashima da Silva. Ele já está aqui tratando do problema da uso capião, processo extrajudicial de uso capião. Diz ele o seguinte: ele pergunta se o fato, isso é muito interessante a pergunta, se o fato de o silêncio do titular do direito inscrito reduz ou não a segurança jurídica analogamente a outros instrumentos de desjudicialização. Assim, por exemplo, caso de inventário e divórcio extrajudicial. Haverá ou não maior risco de entendermos que na forma da Lei 13.465, que do silêncio se deva extrair a concordância? Não, eu acho que diminui a segurança jurídica no interesse do proprietário, do titular do direito real, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A regra é prática, né? Para permitir a usucapião extrajudicial, dispensou-se a anuência expressa do proprietário. Eu faço aqui um parêntese para dizer o seguinte. A semana passada surgiu em Minas Gerais uma investigação de fraude relativamente às usucapiões extrajudiciais. Ou seja, compra e venda. Parece que imobiliárias fazendo negócios imobiliários, isso enfim, é indicado como indício, não é? Como se fosse usucapião, mas compra e venda. Para permitir na via extrajudicial. Mas o oficial registrador tem como coibir isso. Pois é. Então agora nós temos um problema interessante, porque eu desde o início andei afirmando que estava mal a lei, já o artigo 216A, na redação do 1071 do Código de Processo Civil Novo, ao fazer do registrador o processante da usucapião extrajudicial. Isso deveria ficar, na melhor das hipóteses, com o notário. Com o notário. Porque, na verdade, ele forma o título e é obrigado agora a fazer diligência, muitas vezes externa, para verificar situações. Estamos transformando, no fundo, o registrador em um juiz. Sem que ele, registrador, esse é o ponto que me parece perigoso, sem que ele, registrador, tenha as mesmas garantias que tem o juiz nas suas decisões, até mesmo no plano da responsabilidade civil. Esse é o campo que me parece perigoso. Ou seja, atribuir ao seu registrador um poder quase jurisdicional. O juiz tem possibilidade, eu acho que isso está implícito na norma do 216A novo. O juiz tem a possibilidade de negar o efeito substantivo da revelia. Ou seja, embora haja revelia, sim, o juiz tem. Sim. É outra coisa. O juiz tem, se houver uma citação por edital, tem a possibilidade de nomear curador especial para a defesa. O registrador não tem nada disso. Essa é uma situação, a meu ver, grave para o registro. Por outro lado, a sentença do juiz faz coisa julgada material. E esse registro administrativo não faz coisa julgada material, evidentemente. Não faz. É certo. Ele pode ser anulado a qualquer tempo. Não sei qual seria o prazo de prescrição. Seria próprio usucapião. Essa é uma questão interessante, porque não exclui o risco de uma responsabilização civil. Civil, sim. Civil. Eu tenho minhas dúvidas se a norma vai, por assim dizer, para usar a expressão aqui, se a norma vai pegar.
É. Não, se ele tem um laudo que comprove a posse, se ele tem a ata notarial que dá elementos de posse, ele se compensa, ele não vai ter agido com culpa. Agora, se ele admite o registro dessa usucapião sem nenhuma demonstração de posse... O problema desse convívio entre ata notarial e registro nessa circunstância, o controle do registrador, vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante. Eu tenho a impressão que nos próximos tempos nós vamos encontrar aí um caminho, um plexo de problemas para ser discutido com intervenção judicial. E no momento em que chamemos assim, a jurisdição disciplinar anda muito aguda, isto vai dar seguramente problemas. Tenho a impressão de que maus tempos virão a respeito desse assunto. Mas, enfim, eu tenho uma posição conhecida a respeito disso. Eu acho que o extrajudicial, ou seja, a desjudicialização, não pode ser um caminho para tirar processo do judiciário. Ou seja, deve atribuir-se ao extrajudicial aquilo que, em rigor, nunca deveria ter saído do extrajudicial. Ou seja, situações de consenso bem demonstradas. Agora nós temos situações de consenso não bem demonstradas levadas para o âmbito do extrajudicial. Quer dizer, com uma potencialidade de conflito muito grande. E isso, no meu modo de ver, para quem, na forma da lei, não tem, ainda no plano da responsabilidade civil, a imunidade que tem o juiz, é extremamente complexo. O doutor Reinaldo Nakashima da Silva prossegue, dizendo: somente desconfiando, diz ele, é que se encontra a verdade nas ações de usucapião e em qualquer outra ação possessória. Existem ou deveriam existir dispositivos para evitar fraudes nos procedimentos de usucapião extrajudiciais? Pois é novamente isso. Claro, a lei prevê diligências do registrador, mas eu queria chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, essas diligências não estão indicadas exatamente quais devam ser. Segundo, ele vai entrar frequentemente em conflito com o tema da ata notarial, e eu acho que haverá uma tendência, embora equivocada, de atribuir-se demasiada fé pública àquilo que nem sempre é de fé pública nas atas notariais. Total atestação de tempo de posse, etc. E terceiro, o registrador, por mais experiente e sábio seja, ele não tem a experiência jurisdicional da produção de provas. Então, haverá um tempo de adaptação para esse tipo de... Como é que o registrador vai colher prova testemunhal, por exemplo, se ele ficar em dúvida com relação à ata? O que se imagina é que essa prova testemunhal seja colhida pelo engenheiro que faz o laudo ou pelo próprio notário na ata notarial. Vamos supor que isso não se dê. Ou que o registrador tenha dúvidas sobre o tipo de prova colhida. Vai ter que fazer. E aí se põe um problema teórico interessante. Claro que é teórico. Vão dizer que é chatice minha, eu acho que é mesmo. Mas o registrador não tem fé de conhecimento. Ele não pode afirmar que está ouvindo uma determinada testemunha porque ele não tem essa fé. Essa fé é típica do escrivão judicial e do notário. Enfim, fez-se mal o processo ao deixar-se que o registrador produza o título que ele mesmo vai registrar. Essa que é a questão. Nós criamos aqui é tudo muito bonito, etc, novidades, levantou a doutrina, tivemos aí 2 anos de grande debate sobre o usucapião extrajudicial, o Brasil inteiro falando nisso, mas não sei até que ponto isso está. E ainda, respondendo a pergunta dele, que espécie de fraude? Seria a fraude aquela utilização da usucapião extrajudicial para evitar a escritura definitiva no compromisso? Mas essa de Minas Gerais, aparentemente, é o seguinte: uma compra e venda de imóvel agora, eu me interesso pelo imóvel tal, não há nenhuma posse, mas eu faço como usucapião, faz uma ata notarial, leva ao registrador, o proprietário constrangidamente, docemente constrangido, fica quieto e se registra o usucapião quando, na verdade, é uma compra e venda. Aí é uma afirmação mentirosa da posse. É uma afirmação. Claro. No compromisso, não. A posse existe, mas existe a possibilidade Veja, mas se a posse existe e há justo título, isso nada impediria. Veja esse aspecto curioso, porque eu não vejo que necessariamente haja fraude. Porque o proprietário pode, em determinado momento, eu não vou passar a escritura definitiva, coisa nenhuma. Então eu posso entrar com a ação de adjudicação compulsória se eu tiver os elementos do usucapião, eu entro com o usucapião.
Então, aí eu É o não que se vejo faz. fraude. Eu não vejo fraude. É o que se faz. Não vejo fraude. É o que se faz. Agora, claro, vai ter que se apurar a intenção. Se a intenção for fraudar o fisco, é outra coisa. Você vai ter que examinar Mas não dá dolo, pra saber, etc. não. Não dá para saber. Tem que examinar dolo, claro. Teoricamente é possível. Muito bem. Nós já estamos aqui nos 40 minutos, que é o que normalmente utilizamos no nosso programa, no nosso Pinga Fogo. E eu queria, uma vez mais, agradecer a todos quanto têm dado muito prestígio a estas nossas reuniões. A experiência e a sabedoria do Dr. Narciso Orlandi Neto nessas matérias fica evidenciado a cada um dos nossos programas. E o interesse que todos têm demonstrado por essa realização, na verdade, honra-me muitíssimo. Os senhores podem continuar mandando perguntas para pinga.fogo@arispe.com.br. Nós trataremos de responder as perguntas. Isso aqui é um programa acadêmico, é certo, mas em muito um programa opinativo. Ou seja, faz-se menos ciência e mais opinião. Na verdade, nós queremos efetivamente dar um caráter dialético a estas nossas reuniões. Outro dia alguém me disse, doutor Narciso, que o ponto alto aqui do programa, para quem assiste, é quando nós dois divergimos um do outro. Precisamos aumentar mais divergências. Eu agradeço a presença do doutor Narciso Orlandi Neto, cujo compartilhamento não seria possível, em nenhum caso, realizar um programa como este. Novamente, formulo meus agradecimentos ao doutor Francisco Raimundo e nos revemos, se Deus permitir, na próxima semana. Muito obrigado a todos.